devemos refletir sobre quais são os grandes fatores que motivam a existência de um projeto. Normalmente ele tem que ser escolhido pela alta cúpula para ser apostado nele e ele vai se tornar implementável, mas para isso acontecer ele tem que responder a uma coisa maior, que normalmente é uma necessidade. O que nós vamos ver agora é exatamente o que pode ser essa necessidade, se é algo motivado por um agente externo ou por um agente interno, ou ambos. Existem projetos, como no primeiro caso, cuja motivação é a requisição do cliente, pura e simplesmente. Ou seja, o cliente definiu uma necessidade, de repente até veio à sua porta para colocá-la, mas ela tem que ser de forma procedural entregue. E isso é feito através de um projeto. Então, normalmente uma empresa responde uma necessidade de um cliente claramente traduzida em projeto. Isso acontece na maioria dos casos de marketing. Nós temos projetos de marketing que são nada mais do que a resposta de uma empresa a uma necessidade do seu cliente, a sua clientela fixa, a sua clientela final. Esse é um dos maiores causadores, agentes motivadores de projeto, a própria requisição do cliente. Não menos importantes, os fatores tecnológicos também têm trazido grandes projetos. Eles têm sido causadores de muitos projetos, né? Nós sabemos que a motivação tecnológica é quase infinita, né? O céu é o limite para o que podemos fazer em termos de investimentos de tecnologia. Mas como a tecnologia exatamente roda muito rapidamente, ou seja, as transações acontecem à velocidade da luz, os próprios equipamentos se tornam obsoletos e aí cabe à empresa implementar novos projetos para trocá-los, para trazer novas tecnologias. Isso vale para qualquer área da empresa, para qualquer tipo de empresa. Acho difícil uma empresa hoje prosperar, pública ou privada, não interessa a esfera, sem investimentos na parte tecnológica. Isso é feito através de um projeto ou vários projetos. Outro motivador, também bastante agressivo, diria, é o movimento da concorrência, ou seja, uma vez que um rival seu, rival da sua companhia, direto ou indireto, faz algum elemento de ação, né, no mercado e ganha o mercado, ou toma de você uma participação de mercado, ou entra no mercado onde você não estava, você normalmente, como empresa, vai ter que reagir a isso através de uma ação mercadológica rápida. E isso, na verdade, se chama projetos mercadológicos de reação de marketing. Então, normalmente, quando uma rival da empresa faz algum tipo de lançamento de um novo produto ou serviço, cabe às demais, né, as seguidoras, reagir através de projetos de marketing para pegar de volta o seu mercado ou trazer até um novo lançamento, trazer inovações. Interessante notar essa linha aqui que fala de demanda geral do mercado ou da comunidade ou da sociedade. É um motivador um pouco diferente do primeiro. Uma coisa é o seu cliente, né, o cliente da empresa. Normalmente empresas têm isso já mapeado, sabem a faixa etária, o que deseja aquele cliente, onde ele vive. Aqui a gente está falando de algo muito maior, que é fazer projetos por virtude de maiores objetivos socioculturais, ambientais. Quando uma empresa de iniciativa privada investe em algo do tipo fazer um tour de teatro de um ator famoso, ou fazer uma limpeza de um riacho que poluiu, ou investir mesmo em arte de alguma maneira, ela está fazendo algo muito maior do que motivado por seu cliente. Ela é uma venda indireta, claro, tem a ver com marca, tem a ver com branding, mas nessa hora, o grande objetivo desses projetos é satisfazer uma demanda do mercado. E nós estamos vendo isso diariamente. Todo mundo já tem a consciência, como consumidores, né, de pessoas físicas, de ir às prateleiras e buscar produtos com selos, né, ambientais, não poluentes, ou não uso de animais para testes, etc. Isso é um movimento que não tem mais retorno. E as empresas estão vendo isso e reagindo como? Implementando projetos para se alinharem a essa necessidade maior da sociedade, muito maior do que só seus clientes. Obrigação legal, né? Exatamente essa alusão a essa figura aqui. Os movimentos de mudanças na legislação, qualquer natureza de legislação, acabam sendo impactantes para as organizações. Claro que alguns não tocam algumas organizações, mas direto ou indiretamente as mudanças na legislação tocarão a empresa, afetarão a empresa e às vezes até negativamente. Como é que as empresas reagem a isso? Tanto públicas quanto privadas, elas se adequam, se conformam no sentido de alinhar a nova necessidade da legislação. No Brasil temos muitas mudanças de cunho legislação trabalhista, e isso acontece todos os anos e as empresas, especialmente através dos seus recursos humanos, do seu departamento de RH,
percebem, sabem dessa notícia, dessa novidade aí da legislação e têm que rapidamente se adequar sob pena de serem multadas e serem até fechadas se for um nível mais grave de atuação. Legislação fiscal a mesma coisa, isso acontece muito na América, né, na América Latina. As mudanças na parte fiscal, tributária, acabam sendo definidas pela legislação, né, pelos nossos parlamentares, seja lá qual for o seu sistema, e isso vai cascateando para as empresas também, tanto públicas quanto privadas, e elas têm que se alinhar a isso. Então, a mudança na legislação, eu diria que é um dos agentes mais desconfortáveis para as empresas, porque não temos como reagir a elas, a não ser fazendo projetos. Os anteriores, há uma opção, a empresa pode simplesmente não reagir à mudança, não reagir àquela mudança externa. A obrigação legal é diferente, é um fator que vem de fora e é praticamente, digamos assim, compulsório. Então, a empresa apenas tem que se conformar e adequar-se. E rapidamente, porque normalmente essas mudanças vêm com prazos para a conformidade. Uma legislação trabalhista que é alterada e é definida para aquele país e se dá um prazo para as empresas se adequarem de um ano e meio, 2 anos. E as empresas têm que sair realmente, rapidamente, se ajustando àquilo. Elas fazem isso através de projetos. Nós temos aqui uma divisão, exatamente porque nós temos acima dessa linha agentes externos, exógenos, e a linha de baixo mostra conteúdo de fatores internos. O que são esses itens aqui? São fatores internos causadores de projetos. Veja, a empresa não precisa só fazer projetos porque algo aqui acima mudou, ou porque a tecnologia, ou porque o rival andou, ou porque seu cliente pediu. Não necessariamente. Nós podemos fazer mudanças, ou seja, implementar projetos, pura e simplesmente porque queremos, ou seja, a empresa quer se atualizar, quer trazer eficiência organizacional, quer diminuir seus riscos. Então, não menos importante que os fatores externos, são os fatores internos também como motivadores do seu projeto. Queria que você refletisse para saber qual exatamente desses fatores que acontece mais na sua realidade. Isso é muito importante, porque afinal são os grandes causadores de projetos e eles trazem melhoramentos, trazem o pensamento da motivação de um empresário. Faz muita diferença saber qual é o grande causador de um projeto na entidade.